Amados amigos, amados irmãos, bom dia. Bom dia mesmo. Com saúde, paz, prosperidade e Cristo no coração. É maravilhoso, abençoado, nós acordarmos pela manhã. É bênção de Deus, sim. Hoje acordei com o som das águas, caindo, chovendo, a goteira pingando, caindo no chão. E acordei com aquela zoada maravilhosa, aquela orquestração, sonoridade abençoada aos nossos ouvidos. E eu despertei, sentei, agradeci a Deus por ter despertado, agradeci por todos os irmãos, os amigos que também naquele horário já estavam despertos, e pelos outros que ainda irão, despertar. Maravilhoso. Irmãos, existe uma pergunta constante, Por que você é católico? Essa é uma pergunta que sempre fazem a todo cristão. Porque nós nascemos no catolicismo, mas depois nos convertemos ao Evangelho de Jesus Cristo. Tenho dito várias vezes aqui, e outros pastores também devem ter dito, que alguns anos atrás, no século passado, até os meados do século passado, as Bíblias eram queimadas. Ninguém podia editar Bíblias, ninguém podia ler a Bíblia. Nós só podíamos rezar. Era proibido orar. Se alguém fosse um constante orador, ele seria sumariamente descartado da sociedade e passaria a ser um herege, condenado pela Igreja Católica. Mas a evolução do tempo, isso desde os séculos, Desde os séculos, desde antes de Jesus Cristo, a Igreja de Cristo já era perseguida, porque é muito melhor se ver do que adorar aquilo que não se vê. E antes de surgir a Igreja Católica, ela já existia, só que eram os cardeais, os bispos, os arcebispos, já tinha essa canonização, essa organização. Mas adoravam o quê? Os deuses gregos, deuses de ouro, de prata, de barro, de bronze. E continuou na perseguição para que não se adorasse o Deus em espírito e em verdade, aquele Jesus que nasceu em Belém. Mas depois, com a continuação, os líderes da igreja, dessa igreja hoje denominada católica, ela fundou o catolicismo no ano 325, com um rei, o imperador Constantino. A mãe dele se converteu e fundou em um concílio a Igreja Católica. E que fez ele? Aboliu todos os deuses de pedra gregos, e constituiu todos aqueles que eles haviam mandado matar, prender, maltratar, e canonizaram, santificaram a todos. E a Bíblia diz que não, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Santos só são aqueles que foram fiéis à palavra de Deus. Deus diz que nós somos santos. Desde o momento em que nós aceitamos seu Filho como Salvador, nós somos santos. Os santos herdarão o céu e a terra. E quando nós aceitamos Jesus, que somos levados às águas, que somos batizados, ali naquele batismo das águas, nós somos batizados no batismo de João, até emergido. Quando nós somos aspergidos, que saímos das águas, nós somos batizados com o Espírito Santo de Deus. Ali realizou-se o batismo com o Espírito Santo. Então, todo cristão são batizados com o Espírito Santo. Então, foram expulsos da sua terra,
foram para o Egito ser escravos durante 40 anos, né? E o culto e as regras, o convívio com a proibição de colocar um tropeço diante do cego, o extorquir o estrangeiro era constante, e assim eles extorquiram, tomaram tudo que os egípcios tinham, era isso que eles faziam, os romanos, eles invadiam as terras, tomavam tudo, destruíam tudo, pilhavam tudo e se passavam como dono, né? E queriam impor agora a sua religião. Queriam impor, embora já houvesse muitos pergaminhos do Velho Testamento que dizia, e hoje eu te digo abertamente, porque hoje nós temos esse direito de livre, não é? Livre culto, livre pensamento, embora ultimamente tenha sido restringido um pouco a liberdade, mas nós ainda continuamos sem uma pressão muito séria. Existem as pressões, existe muito projeto de perseguição contra os cristãos, mas no livro de Êxodos, capítulo 20, versículo 2, o Senhor diz para você, católico: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás, para você, não terás outros deuses, né, diante de mim. Não farás para ti escultura, nem figura alguma que está acima nos céus, ou embaixo na terra, ou embaixo das águas, das terras que estão abaixo das águas. Não te prostrarás. O que é que você faz? Não te prostrarás diante delas, das imagens, nem as servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus. Sou um Deus zeloso que cuida de você, zela por você, mas que castigo a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração dos que me odeiam. Se você serve a esses deuses, você está odiando ao Deus em espírito e em verdade. A diferença, aí, não, nós não adoramos, nós veneramos. Qual é a diferença entre venerar e adorar? Aprenda, né? Aprenda um pouco, porque é preciso nós explicarmos com detalhes para ver se você sai dessa, porque a própria palavra diz: sai dessa, povo meu. Por que povo meu? Porque você não foi feito para ser dessa religião. Você foi para ser cristão. Eles se dizem cristão, mas não são. Porque se você ler a Bíblia Católica, eu prego na Bíblia Católica, eu não minto. Eu prego na Bíblia Católica, tá aqui, ó. Tá vendo? A Bíblia que eu prego é uma Bíblia católica, não é uma Bíblia cristã. Portanto, está na Bíblia Católica dizendo isso para você. Não vos curveis, não adoreis, não façais isso que está tudo errado. Aí ele diz: não, nós não adoramos, nós veneramos. Qual a diferença entre adorar e venerar? Veneração, substantivo feminino, ato ou efeito de venerar. O profeta proibiu a veneração de ídolos materiais. E você, se convertendo, você considera, respeita, porque o próprio Espírito Santo nos orienta, nos ajuda, nos faz ser dignos e honrados daquilo que nós dizemos ser, que amamos aqueles que nos odeiam, que zelamos pelo seu bem-estar e que não desejamos nenhum mal. Venerar a pátria e seus heróis, isso aí nós podemos fazê-lo, é um respeito. Veneração, segundo o dicionário, né, Roaises, é dedicar reverentemente respeito e diferenças, a ter grande consideração por, ou seja, qualquer pessoa que a algum título é digna de respeito e pode ser venerada. Eu posso e devo venerar os meus pais, como também devo a consideração e referência por alguma autoridade ou religião. Mas, às vezes, venerar
É a mesma coisa que adorar. É a mesma coisa que adorar. O que é a idolatria? Idolatria é a adoração a ídolos, que implica em tudo do que se coloca no lugar da adoração a Deus. Quando você se curva diante de uma imagem, você está adorando ou venerando? Está adorando. Está adorando. A sua casa está cheia de imagens, cheia de santos, cheia disso, daquilo outro. E o que significa isso? Idolatria significa culto, adoração, veneração a ídolos. Esta palavra é uma transliteração do termo grego idolatria, que é formado por duas palavras, ídolo e latreia. A primeira palavra, ídolo, significa imagem ou corpo, no sentido de representação da forma de algo ou alguém, seja imaginário ou real. Essa palavra deriva do grego eido, que significa ver, proceder com os olhos. Está entendendo, meu amado? Então nós explicamos com detalhes, é o saber a respeito, transmitindo a ideia de olhar para algo e saber, poder ver aquilo com adoração, com veneração. Então é preciso você conhecer, para que no abismo não venham perecer. É preciso conhecer a palavra, e é por isso que Deus nos deu a liberdade de trazer você para a sua luz. A segunda palavra é latreia, que significa serviço sagrado, no sentido de prestar culto ou adorar. Quando unimos esses conceitos, podemos entender o significado da palavra idolatria. E vamos continuar, para que você não se perca no espaço e no tempo. Assim, a idolatria implica no culto ou adoração a algo ou alguém, tanto material como imaterial, real ou imaginário, que caracteriza a atribuição de honra a falsos deuses, sobretudo pela materialização de tais objetos de adoração em produtos fabricados pelo próprio homem. Por que os líderes católicos fazem mais? Porque antigamente, antes de ser criada com a denominação católica apostólica romana, eles já adoravam os deuses gregos de pedra, de barro, de bronze, de latão. Então, meu amigo, é muito importante que você saiba o que é um ídolo. É apenas uma imagem de escultura. Apesar da imagem de escultura ser a principal representação das práticas idólatras, a idolatria vai muito além do que simplesmente adorar essas imagens. É preciso você entender, compreender que o Deus Todo-Poderoso não aceita a adoração a outros deuses. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo. O homem caído no pecado, ele está adorando alguma coisa. Por exemplo, um estilo de vida, um emprego, um carro, uma marca comercial, o dinheiro, as filosofias humanas, o naturalismo, o humanismo, o racionalismo, práticas ocultas espirituais. Assim devemos entender que o ídolo é tudo aquilo que obtém a lealdade e a honra que pertencem exclusivamente a Deus. Está em Isaías 42:8. É preciso, meu amigo, conhecer a palavra, porque a própria palavra, conhecereis a minha palavra e ela vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Este é o Deus Todo-Poderoso que nos chama a atenção. É necessário que você seja santificado e não condenado. E é o nosso dever, porque ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, para que tenhais vida eterna. É preciso conhecer,
É preciso saber. No livro dos Salmos, nos fala muito bem sobre isso, levando as costas, sacode. Que vão essas assimilações que você tem de fabricado? Vem o castigo de Deus. Em Amós 5,27 diz, e eu vos mandarei para o exílio, para além, diz o Senhor, cujo nome é Deus. Assim diz a Bíblia católica, que eu estou lendo para vocês. Portanto, sua adoração é uma loucura perante Deus. É uma loucura. Por falta de conhecimento. O que é que a Bíblia diz sobre imagens? A Bíblia diz que imagens são coisas mortas que não devemos adorar. Imagens estão muitas vezes associadas à idolatria, adoração de coisas que não são de Deus. O segundo mandamento deixa muito claro, a Bíblia Sagrada deixa muito clara tudo o que nós ensinamos para vocês. Êxodo 20, está bem claro, não é? Isso é idolatria, só Deus é digno de adoração. Mas ninguém, imagem não tem poder algum, porque são coisas mortas, criadas por pessoas, não trazem sorte, nem abrigam nenhum Deus. Está em Jeremias capítulo 10, versículo 5. Imagens que não são idólatras são permitidas na Bíblia para embelezar lugares. No templo havia imagem de flores e frutos para decoração. No Santo dos Santos, na Arca da Aliança, havia imagem de querubins para lembrar que esses eram um lugar sagrado. Está em 1 Reis 6. Mas ninguém adora. Você adora um anjo? Não adora. Às vezes falam nele o anjo Gabriel, arcanjo. Você não conhece nem os querubins, porque você não lê a Bíblia, mas tem os querubins. Não é? Você não conhece a Bíblia e não sabe que tem querubins, mas existem os querubins, existem os anjos, os arcanjos, os anjos querubins, os serafins. Você não conhece porque não sabe o que é a Bíblia, você não conhece o Deus que você diz adorar. Enquanto que o cristão verdadeiro, ele conhece, ele sabe o que é a Bíblia. Quando a Bíblia nos diz, não faça imagem nem escultura do que tem em cima, e diz mais, na Bíblia católica. Em cima, no céu, não as adoreis, não vos curveis, não vos prostreis, não as invoqueis. É perdição. Em Números 21, 8 e 9 diz, mas quando o povo começou a adorar a estátua, o rei Ezequias a destruiu, porque se tinha tornado idolatria, segundo Reis, capítulo 18, versículo 4. É preciso conhecer a verdade, e a verdade nos libertará. Deus não tem problema. Deus é sábio, Deus é soberano. Deus não tem problema com a arte. Mas não é bom ter imagem ligada à idolatria em sua casa. Santos, budas, deuses hindus, elefantes. Tem gente que põe um elefante em cima da entrada da casa com o rabo paratório, com o fundo para a porta de saída, de entrada, para trazer sorte. Deus não tem problema com a arte, meu amado. Isso é uma arte, tudo bem. Mas adorar, ter fé naquilo ali, não. Deus é espírito, quer ser adorado em espírito e em verdade. Uma imagem poderá não ter significado nenhum para uma pessoa, mas ser um símbolo de idolatria para outra. Cada pessoa precisa seguir a sua consciência, mas uma consciência sábia, conhecendo o seu caminho, conhecendo a sua verdade e a sua vida, para que não venha cair no abismo e perecer. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Amém.